A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Claudemir Costa, a Igreja Assembleia de Deus Apacentar em Bariri. E hoje, nesta manhã fria, né? Manhã de sábado, manhã fria. Hoje eu estou aqui para transmitir, dividir com você um pouquinho da palavra de Deus, uma porção pequena, que com certeza vai te alcançar, principalmente você que está passando por provação, está passando por uma luta muito difícil. As situações adversas começaram a acontecer na sua vida, sempre isso acontece com todos nós, né? E nós devemos ter maturidade espiritual para enfrentar esse tipo de situação. Não é fácil para ninguém. Para todo mundo é complicado, é difícil. Nós nos sentimos desconfortável, naturalmente, nos sentimos desconfortável com as provações que sobrevêm, né? Mas elas fazem parte da nossa vida. Inclusive, a Bíblia afirma que elas fazem parte de um projeto de Deus para nós. Isso é muito importante, nós sabemos, né? Antes de nós murmurarmos, antes de nós sermos levados a fazer comentários ou abrir o coração de uma forma errada, nós temos que entender que a aprovação também faz parte de um projeto de Deus para nós. Existe uma pedagogia falsa de que crente não pode passar por prova, de que os servos do Senhor não podem passar por luta, ou seja financeira, ou seja enfermidade, mas isso não é verdade não. Não, a Bíblia ela não diz isso, muito pelo contrário. E nós temos que entender e ensinar as pessoas a forma correta com que a Bíblia ensina, de que as provações elas nos melhoram como pessoas e não nos matam, muito pelo contrário, as provações nos fortalecem, tá bom? Então, para você que está passando por uma situação difícil aí, que está passando por uma prova, se apegue na palavra de Deus e na sabedoria dos apóstolos e dos escritores do Novo Testamento, principalmente, que eu vou fazer um relato aqui. E o primeiro deles está em Tiago, no seu capítulo 1, versículo 2 a seguir. Preste bem atenção no que o pastor Tiago disse. Tiago, irmão de Jesus, né? As provações e as tentações. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a seguir. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos sem falar em coisa alguma, né? Atentando para esse versículo, nós vamos perceber a recomendação do irmão de Jesus, Tiago, que nós temos que nos alegrar com as provações, porque com certeza elas fazem parte de um projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes você está passando por uma provação, tem alguém até dizendo que você pecou, está colhendo, é fruto de colheita. Não, irmão. Tem muitas provas, Jó também não pecou, e tem muitas provas que são parte do projeto de Deus para nós, por permissão de Deus. Nós somos assolados por provações, e através dessas provações nós temos um amadurecimento espiritual, que é uma virtude importantíssima para termos sucesso na nossa vida espiritual e na nossa vida material, em todas as áreas. A maturidade cristã, a maturidade espiritual é uma ferramenta que vem conquistada através das provações, não tem outro jeito. As provas nos ensinam, irmãos. As provas, elas nos ensinam muitas coisas, nos deixam mais dependentes do Senhor, nos deixam mais próximos de Deus, nos tornam mais humildes, mais humanos e mais pacientes. Isso é uma virtude, uma providência de Deus. Vou repetir aqui que ele diz assim, ó: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias, ele não diz quando enfrentardes uma, quando enfrentardes várias provações, tá? Sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência, quer dizer, Deus está provando a nossa fé, e através da provação da nossa fé nós nos tornamos mais pacientes, mais conscientes, mais moderados,
e mais dependente de Deus. Isso é importantíssimo para a vida de todo mundo que quer ter um sucesso ministerial. Mas não vou ficar nesse versículo, vou ler outro aqui, com outro apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver aqui. Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: amados, olha só, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos regozijeis e alegreis. Outro apóstolo, agora Pedro, tem João também falando sobre esse mesmo tema. Você vai encontrar Paulo falando diversas vezes sobre esse mesmo tema. O Novo Testamento está recheado de recomendações para nós suportarmos as provações com paciência, não murmurarmos, continuarmos focados adorando a Deus para termos a nossa vitória. Não se escandalize. Tem tradução de Pedro que está dizendo isso. Não se escandalize com as provações. Elas fazem parte de um projeto de Deus na vossa vida. Foi assim com José. As diversas provações de cisterna, as provações de ser vendido como escravo, as provações de ser preso num calabouço, acusado de estupro, acusado de estupro. Tudo isso era para projetá-lo para um trono, era para projetá-lo para uma vida vitoriosa frente ao comando do Egito, que era a nação mais glamurosa, poderosa daquela época. Então, atrás de uma grande luta, existe sempre uma grande vitória. Depois de uma grande luta, existe sempre uma grande vitória. Atrás de uma prova, há sempre um projeto de Deus para a exaltação da sua vida. Que Deus te dê força para suportar, que Deus te dê ânimo para vencer, que Deus te dê condições para lutar. E Ele não vai te livrar da prova, Ele vai te livrar na prova, tá? É aí que você vai ver, quando você estiver na situação difícil, que você vai ver a mão de Deus agindo em teu favor. Quero agradecer a todos pela paciência, por ter assistido. Você que vai assistir esse vídeo, já deixo aqui os meus agradecimentos. Esse final de semana, nós temos um grande culto na nossa igreja para sentar. Hoje, sábado, nós temos o culto com os jovens, culto com jovens. Amanhã, domingo, nós temos o culto com a família, temos ensaio, escola dominical às 9 da manhã, e você é nosso convidado. A Assembleia de Deus Apacentar fica em Bariri, na rua Professor Carlos Ferreira de Moraes, esquina com Santo Expedito, bem ao lado da padaria Canaã, no núcleo Santo André 2. Você é nosso convidado, venha nos fazer uma visita, venha ouvir a palavra, venha ouvir louvores, os departamentos, os testemunhos, e Deus com certeza tem uma palavra para o seu coração. Deixo o meu abraço, a minha saudação e um desejo de um ótimo final de semana. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Amém.